ver ainda a aula, perdemos boa parte. Beleza, gravando agora a aula. Gente, vamos fazer o seguinte, ó, preste atenção. Como eu iniciei a gravação agora, bem aí até não lembrando de iniciar a gravação, a gente vai partir exatamente daqui, mas eu vou mandar as fotos dessas resoluções para o grupo do WhatsApp, tá? Vou mandar a foto e aí depois vocês veem a gravação, caso seja necessário aí no YouTube. Voltando então para a questão. Então, olha só. Nesse caso aqui vai ficar tranquilo, por quê? Porque aqui a concavidade da parábola é voltada para baixo. Como a concavidade é voltada para baixo, tá? Então, nesse caso aqui, o coeficiente dominante n, ele é o quê? Negativo, tá? E tudo que é negativo é o quê? Menor do que zero. Portanto, m menor do que zero. Isso aí você já estabelece, tá? m menor do que zero. O que faz com que a gente já abandone de cara as letras D e E. D e E já está fora aí, tá? Outra coisa. Sobre o P. Eu não vou nem falar sobre o N ainda. Eu vou falar sobre o P, que está mais fácil. Por quê? Porque o P é o termo constante, é o termo independente. O termo constante é o termo independente da função. Me indica o ponto em que o gráfico intercepta o eixo Y. E se eu estou analisando a condição de ser positivo ou negativo, então os valores de Y são positivos daqui para cima e negativos daqui para baixo. Essa parábola intercepta o eixo Y exatamente aqui. E aí eu pergunto a vocês, esse ponto aí, onde ela intercepta o eixo Y, está acima ou abaixo de zero? Acima, né? Se está acima de zero, significa dizer então o quê? Que P é maior do que zero, ou seja, é positivo. Portanto, P maior do que zero, tá? Portanto, P maior do que zero. Aí você já conseguiu determinar o valor de P, beleza? E aí você fica entre as letras B e C, porque A já está fora, né? A já fica fora. Aí você fica entre B e C, que vai agora, quem vai resolver agora é quem? É o N, tá? Para isso, eu vou utilizar a localização do vértice da parábola, até porque se vocês consultarem na nossa aula anterior, vocês vão observar que eu já havia comentado o seguinte, que é justamente o B quem vai interferir na localização do vértice da parábola, tá? Então, se ele interfere na localização do vértice da parábola, de que maneira ele interfere diretamente? Ora, na obtenção do valor de XV. Afinal de contas, XV é igual a menos B sobre 2A. Beleza? Mas lembra no início da questão que eu falei, quando a relação é de ser maior ou menor do que zero, tudo isso são informações correspondentes a jogo de sinais? Vamos lá então. Se é com jogo de sinais, XV. X é positivo daqui para frente e negativo daqui para trás. Então, exatamente aqui, eu tenho XV. Eu não preciso saber o valor exato de XV. Eu quero saber apenas uma informação que vocês me digam aí. XV é positivo ou é negativo? Alguém pode me dizer? Negativo. Negativo, exatamente, Pablo. Então, nesse caso aqui, ó, XV é negativo, tá? Então, eu vou substituir apenas pelos sinais. Olha só. Menos. Igual. Tá? Aí nós temos aqui menos da fórmula. Beleza? O B é justamente aqui o que seria o N, coeficiente do X, não é isso? Eu não sei qual é o sinal dele, eu estou tentando descobrir. Se eu não sei, aí eu vou fazer assim. Vou deixar aí para descobrir. Dividido por 2 vezes A. A é o coeficiente do X ao quadrado, que a gente observou que é o quê? Menor do que zero. Se é menor do que zero, é positivo ou negativo? Negativo. Beleza? Vamos lá, então. Alguém tem alguma discordância com relação aos sinais que estão aí? Sim ou não? De valores que são positivos, negativos? Alguém acha que tem algum valor aí, algum sinal que não deveria estar aí? Ou que deveria mudar? Ainda não, né? Beleza, então. O que é que a gente vai fazer agora para resolver a questão? Gente, a gente vai ter que observar esse sinal aqui, ó. Se o resultado desse sinal for positivo, N é maior do que zero. Se o resultado desse sinal for negativo, N é menor do que zero, tá?
Positivo maior, negativo menor. Beleza? E para isso eu vou ter que apelar para uma coisa básica que a gente aprendeu no ensino fundamental, que é o quê? Jogo de sinais. Presta atenção nisso aqui. Ó. O resultado deve ser negativo. Dessa sinaiada todinha aqui. Certo? Vamos lá então. Tem que ser negativo. Vamos supor que o sinal aqui seja positivo aqui dentro. Vamos supor, tá? Aí nós teremos menos por mais, menos. Menos por menos, mais. Opa, mas o resultado não é mais. O resultado é menos. Então aqui não pode ser positivo. Será que pode ser negativo? Vamos ver. Menos por menos, mais. Mais dividido por menos. Menos. Olha só. Deu certo. Portanto, o sinal aqui deve ser o quê? Menos por menos, né? Mais. Mais por menos, menos. Então o sinal do B tem que ser negativo. E tudo que é negativo é maior ou menor do que zero? Menor do que zero. Portanto, M menor do que zero, N menor do que zero, P maior do que zero, que corresponde à alternativa C. Você vai lá e marca a alternativa C. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo? Posso ir adiante? Vamos lá, então. Presta bastante atenção aí, tá? Eita, balancei, foi tudo aqui agora. Vamos lá, então. Deixa eu organizar isso aqui também. Beleza? Vamos lá, então. Quarta questão. Gente, nessa quarta questão aí, tá? Eu já vou antecipando. Ela tem um errozinho aí na questão das alternativas, tá? Uma alternativa aí que era para estar positiva, ela está negativa, certo? Uma questão de sinal, enfim. Resolvi essa questão essa semana e realmente a questão ela apresenta uma falha, tá? Mas é uma falha boba aí, questão de sinal, se não me engano. Mas vamos lá então. Questão do seguinte, olha só. Metas para Paris já estão no limite de 2 graus Celsius. A gente vai vendo aí como é que resolve a questão, tá? Então, quarta questão. Sem nem levar em consideração as alternativas, depois a gente faz alguma mudança, certo? Então, olha só. Cálculo de pesquisadores brasileiros mostra que objetivos já apresentados de corte de emissão para 2030, somados, ultrapassam o teto em uma Rússia. Vamos lá, então. Segundo o cálculo do IDESAN, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, as metas de redução de emissões colocadas na mesa, até aqui, chamadas IND6, Contribuições Nacionalmente Determinadas Pretendidas, somam 14,9 bilhões de toneladas de gás carbônico em 2030. Tá? Se forem cumpridas à risca por todos os países proponentes, se for cumprida, né, a risca por todos os países proponentes. Em 2010, o mundo emitia 49 bilhões de toneladas de gás carbônico. Beleza? Vamos lá, então, para a pergunta. Suponha que a variação da emissão de gás carbônico é linear. Isso aí, véio, já adiantou muito. Por quê? Se ele disse que a variação é linear, tá? Então significa dizer que trata-se de uma função afim, função polinomial do primeiro grau, em que o seu gráfico é sempre expresso através da fórmula f de x igual a x mais b. Lembrando que f de x ou y são rigorosamente a mesma coisa, tá? Olha só. Suponha que a variação da emissão de gás carbônico é linear e que Q e T representam, respectivamente, a quantidade de gás emitida em bilhões de toneladas e o tempo em anos, sendo T igual a 0, o ano de 2010, T igual a 1, o ano de 2011 e assim por diante. Tá? Se a redução mencionada foi calculada com base no total de gás carbônico emitido em 2010, pode-se concluir que, expressando o que em função de T, o coeficiente angular, ou seja, a taxa de variação,
é igual a, seguem as alternativas. Tá? Vamos lá, então. Presta bastante atenção. Nesse caso aí, o que, é que a gente consegue observar? Vou fazer até um gráficozinho para poder ajudar a nossa resolução aí, certo? Então, ó, você tem aqui a quantidade de gás carbônico variando em função do tempo, certo? E aí o que é que acontece? Em 2010, que é justamente aqui o zero, digamos assim, o ano zero, 2010, o mundo emitia 49 bilhões de toneladas de gás carbônico e isso vai diminuindo, tá? Até que a perspectiva é que chegue em 2030 com 14,9 bilhões. Então, olha só. Você vai sair aqui, ó, de 40. Você vai sair daqui, ó, de 49 bilhões. Isso aqui está a quantidade em bilhões, tá? Em bilhões. Então, você sai de 49 bilhões, beleza? Para 14,9. Só que tem um detalhe. Qual é o valor de X desse caboclo aqui? 2030. Errou. Tá? Muito cuidado nisso aí. Presta bastante atenção. O que é que acontece? Quando você tem 2010, você tem T igual a 0. Em 2011, você tem T igual a 1. Seguindo nessa lógica aí, tá? O que é que acontece? 2011, para eu poder chegar a 2011, eu fiz aqui uma espécie de taxa de variação. O que é que eu fiz? Eu fiz esse menos esse. 2011 menos 2010 dá 1, tempo 1. Se eu quiser saber quanto é que é 2015, faço 2015 menos 2010 e observo qual é o valor, tá? Então, se eu quero obter qual é o valor exato para 2030, que é o lance da minha projeção, basta fazer 2030 menos 2010, eu terei o tempo como sendo igual a 20, tá? Então, T igual a 20. 2030 menos 2010. Então, T igual a 20. Então, aqui é 20. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Se ele quer saber, então, a taxa de variação, o que é que acontece? Vamos lá. Dá para fazer por Pitágoras, né? Pitágoras? Sim, pode ser, Pablo. Pode ser. Aliás, deixa eu ver. Pitágoras. Não dá para fazer por Pitágoras. Porque a gente quer saber aqui, tá, a taxa de variação, que é o coeficiente angular A. Tá? Por Pitágoras, você vai determinar essa medida aqui, desse comprimento. Mas essa medida do comprimento, essa distância aqui, não me dá essa inclinação. O que ele está me pedindo é essa inclinação aqui. Deu para sacar, Pablo? Sim, deu. Beleza, então. Então, vamos lá. Se ele está pedindo essa inclinação, o que é que acontece? É a lei que define a função, não tem jeito. Então, nesse caso aí, deixa eu só subir aqui mais um pouquinho. Tá? Nós temos o seguinte, a primeira coisa, é uma reta decrescente. Intercepta, então, o eixo Y aonde? Em 49, tá? Então, B igual a 49. Então, a minha função fica mais ou menos assim, ó. Y igual a AX mais 49. Beleza? Vamos lá, então. Essa aqui é temporariamente a minha função. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar outro ponto e substituir nessa função. E o ponto é esse aqui, ó. 20, 14,9. Esse ponto eu substituo aqui para determinar o valor de A. Determinando o valor de A, eu tenho justamente a taxa de variação ou coeficiente angular. Beleza? Vamos lá, então. Substituindo, teremos, então, quando x for igual a 20, y vai ser igual a 14,9. Então, nós teremos 14,9 é igual a vezes x, que é 20, mais 49. Beleza? Vamos lá, então. 49 somando, vai para lá subtraindo e aplicando a reflexiva, vai ficar 20A como sendo igual
A 14,9 menos 49. Beleza? Olha só. 20A vai ser igual a 14,9 menos 49. Vai ser igual a quanto? 15,1. 15 não, 25,1. 35,1. Deixa eu ver aqui agora. Vou fazer aqui a conta, tá? Vamos lá. 49 menos 34,1. É isso? Então, ó, menos 34,1. Joia? 20 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, nós vamos ter A, que é o nosso coeficiente angular, olha só, como sendo igual a menos 34,1 dividido por 20. Portanto, A vai ser igual a menos 1,705. Onde é que está o problema da questão? Justamente na letra E, tá? Acho que devem ter esquecido de colocar o sinal como sendo negativo, beleza? Então, você coloca aí, acrescenta aí um sinalzinho negativo em menos 1,705, tá? E seja feliz. Isso por quê? Obviamente, a função ela é decrescente, até porque eu fiz aqui o gráfico para poder descrever toda a situação dessa função aí, beleza? Mais alguma dúvida, jovenzinhos, até aí? E aí, tá beleza? Tá tranquilo até aí? Joia, então. Vamos fazer o seguinte. Como estamos aí nos instantes finais e a próxima questão a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais nela, a gente vai fazer o seguinte. Na próxima aula, tá? A gente retoma aí da quinta questão, resolvemos a quinta questão, a sexta questão e já começamos a falar sobre função composta e função inversa. Beleza? Então, na próxima aula, quinta e sexta questão, função inversa, dá só um minutinho aí, tá? Pronto. Deixa eu poder olhar um pouquinho para vocês. Então, olha só. Então, tá beleza então, tá, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Próxima aula, a gente continua e vai para o próximo conteúdo. Joia? Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.